Eclesiastes capítulo 7, 14, os que encontraram, digam amém. Está fraco. Eclesiastes capítulo 7, 14, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quanto aos maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Vou repetir. Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quanto aos maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Eu quero falar nessa manhã sobre atitudes certas em dias adversos, em dias difíceis. Acredito que todos nós passamos dias difíceis, dias complicados, de decisões que precisamos tomar, e esses dias são terríveis em nossa vida, quando há alguma situação que imediatamente temos que decidir o que fazer, se ir ou ficar, se comprar ou vender, se aceitar ou não aceitar. Dias difíceis são dias que nos colocam em situações de tomar decisões às vezes duras, que haverá preço, haverá dificuldade, haverá dor, mas esses dias, eles são necessários em nossa vida e eles chegarão. Dias difíceis, dias adversos, dias complicados, e o texto diz dia mau, ele virá para todos nós, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia vai dizer, porque Deus fez os dois, para que você não saiba o futuro. Então o dia mau, o dia bom, é o dia que nós crescemos, é o dia que nós aprendemos. Mas a questão que vamos pensar nessa manhã, é que diante dos dias maus, das decisões que temos que tomar, nós não podemos tomar decisões de forma precipitada. Isso é algo real. Toda decisão que devemos tomar, seja dias bons ou dias maus, tem que ser tomada com pensamento, tem que ser tomada com reflexão, tem que ser tomada com decisão diante de um refletir. E o texto ele é bem claro quanto a isso. Ele vai falar, em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita bem. Quando os maus dias chegarem, diz o texto, reflete, pensa, analisa, chega a uma conclusão absoluta, esfria a cabeça, conhece primeiro a causa, para que você não tome decisões precipitadas. E decisões precipitadas têm levado as pessoas simplesmente à própria destruição, ou até o próprio arrependimento. Puxa vida, não devia ter feito aquilo, mas fiz, porque estava sob pressão, havia uma decisão que eu tinha que tomar imediato, e eu tomei, e agora eu estou arrependido disso. Nós vemos isso, relacionamento conjugal, casamento, né? Quantos pediram divórcio, depois se arrependeram, tiveram que se casar novamente? Quantas pessoas pediram demissão de uma empresa que poderia ter esfriado a cabeça um pouquinho, pensado melhor, engolido o sapo, né? Esfriar a cabeça e poderia estar bem hoje, caminhando bem, mas decisões precipitadas levam à nossa destruição. Então eu quero pensar com você, diante desse texto, algumas características que nós precisamos ter para que, com a sabedoria de Deus, venhamos a tomar decisões não precipitadas, no dia mau. Primeiro, assuma que você precisa de ajuda. Essa é algo que nós precisamos pensar. E quando nós olhamos o texto de Marcos capítulo 10, 47, diz assim: e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós temos o cego simplesmente entendendo que aquela era o momento exato dele ter um encontro com Jesus. E ele não podia pensar duas vezes, ele não podia deixar para amanhã, ele tinha que tomar uma decisão imediata, ele tinha que ir ao encontro de Jesus. E ele então começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, numa atitude desesperadora, pedindo socorro e ajuda para que Jesus tirasse ele daquela situação que ele vivia. Ele estava simplesmente assumindo uma posição de pedir ajuda, pedir socorro. E, infelizmente, diante do dia mau que aparece para muitos, há pessoas que estão tão orgulhosas que não querem compartilhar a sua dor e nem querem compartilhar a sua fraqueza. Por exemplo, às vezes um medo pode estar surgindo e a pessoa não quer compartilhar aquele medo, não quer dizer a sua necessidade, não quer dizer que está passando privação, não quer abrir o coração e dizer eu estou vivendo uma situação difícil. Essas pessoas que são orgulhosas, que principalmente não reconhecem e dizem que não precisam de ajuda,
Provavelmente a decisão que vai tomar ou o momento que vai viver vai ser um momento terrível de angústia. Então, diante do dia mau, diz o texto, reflete. A primeira coisa que nós temos que pensar é que numa indecisão ou numa decisão que eu tenho que tomar, é favorável, é adequado que você escute uma outra opinião antes de tomar a decisão, antes de você se lançar nesse empreendimento. Você precisa lá conversa com o seu pastor, conversa com o seu marido, com o seu filho, conversa com um amigo de confiança. Senta, olha, eu tenho que tomar uma decisão, eu estou vivendo essa realidade, o dia mau chegou, eu preciso enfrentar. O que eu faço? E aí você vai ouvir aquela opinião, não é para você fazer o que o outro está dizendo, mas é também para ver um outro ponto de vista. Por isso que é a importância, às vezes, de um aconselhamento pastoral. As pessoas chegam no meu gabinete, pastor, o que eu tenho que fazer? Não, irmão, não é assim. O que eu posso te orientar é conforme a Bíblia, conforme um pouco de experiência da vida, e dizer para você, ó, existe o caminho, esse. E é você que tem que tomar a sua decisão. Pastor não manipula ninguém, pastor não dá decisão na vida de ninguém, até porque é você. Às vezes chegam no gabinete, pastor, estou namorando com fulano, nós estamos pensando em casar. O que o senhor acha? Eu falei, pô, eu não acho nada, eu não estou namorando com ele, pô. Ou eu não estou namorando com ela, eu não tenho que achar, eu não tenho que decidir por você, isso é você. Ah, pastor, eu vou comprar uma casa, e a casa é assim, eu estou gostando dela, mas tem um problema assim, o que o senhor acha? Não, irmão, eu não acho, eu não posso decidir isso para você, isso é você que tem que decidir, é você que vai morar, é você que vai pagar, é você que vai pagar o juro, não sou eu. Agora, eu posso, como pastor, orientar na palavra, quem é esse indivíduo, ou essa indivídua que você está namorando? Qual é o comportamento dela? Ou dele, como ele trata os seus pais, como é a vida financeira dele, ele é responsável, tem palavra de homem, como é ela cuida da família, obedece à mãe, é uma mulher dedicada à sua casa, estudiosa, tem uma moral, né, qualificada. Essas coisas que nós vamos ali sentado compartilhar. Então você vai ouvir conselhos, não mediante a sua decisão, mas mediante a uma possibilidade. Agora a decisão sempre parte de você e Deus. Mas é necessário, diante do dia mau, procurar de suma importância ajuda com alguém. Ah, pastor, estou recebendo um convite para trabalhar em tal lugar, está me incomodando, lá tem isso e aquilo. Aí nós vamos sentar, vamos conversar. Qual a sua necessidade real? Você pode esperar mais um pouco? Você pode ir para outro emprego? É necessário você trabalhar desse jeito? O que tem lá? É coisa legal? É ilegal? É moral? É imoral? O que é isso? O que a Bíblia diz? Convém um cristão trabalhar dessa forma? Aí nós vamos conversar, e em N situações. Só que no dia mau, no dia difícil, adverso, diz o texto, quando o dia bom, o dia bem, né? O dia adequado chegar, você vai e aproveita bem esse dia. Mas quando o dia mau chegar, diz o versículo 14, reflete, pensa, analise. Então a primeira característica que você precisa ter nessa manhã é que diante do dia mau, da decisão que você precisa tomar, de suma importância, procure ajuda, ou ajuda do pastor, ou ajuda de alguém, ou às vezes até um psicólogo que vai tratar a área da saúde. Pode ser que você tenha um problema de ansiedade, depressão, e você precisa de alguém para trazer diante das crises emocionais que você tem. Eu, como pastor, eu caminho até uma certa situação. Eu não sou psicólogo, né? Eu vou até o aconselhamento bíblico. O que a Bíblia diz, o que é de relação a Deus, eu vou orar por você, eu vou te orientar. Mas há situações clínicas que somente um médico especializado pode fazer. Há pessoas que chegam para mim, eu aconselho até certo ponto. Ó, irmão, agora você tem que procurar um psiquiatra, eu tenho que procurar um psicólogo, porque aí já foge da minha responsabilidade, e eu não posso ficar aqui dando uma de médico que eu não sou. Eu sou pastor e tenho a área de aconselhamento a dar. Agora, há casos que as pessoas já chegam ali, com oração, com aconselhamento, os problemas se resolvem, né, diante da situação deles. Então guarde isso. Primeiro, assuma que você precisa de ajuda. Segundo, nunca seja precipitado nas suas decisões. Então a segunda característica, nunca fuja dos problemas. A gente que tem mania de botar problema debaixo do tapete. Ele está vendo que está dando ruim, está vendo que o negócio não está legal, está tendo uma crise, está tendo um confronto acontecendo, e ele simplesmente, ele foge do problema, ele prefere não confrontar, ele prefere esquecer, ele não prefere ir de encontro àquela dificuldade. Quando nós observamos Provérbios, capítulo 24, 10, diz assim: se você ficar desesperado quando tem que enfrentar
muitos problemas, sua força será limitada. Salmo 18, 37 diz assim: persegui os meus inimigos e eu alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Então nós temos aqui orientações bíblicas da necessidade que temos de confrontar os problemas. Irmãos, problema só tem solução quando você encara. Não adianta ficar deixando para amanhã. O que você tem que pensar, primeiro, pede ajuda. Segundo, não deixe os problemas para amanhã, você precisa resolver. Porque há pessoas que vão deixando, e agora o tapete não consegue esconder mais o problema. O cheiro está ruim e o lixo já está espalhado, o tapete não vai cobrir. Então a melhor maneira que você tem, diante dos problemas, é não fugir, você precisa encarar. O que está acontecendo? Está me prejudicando? Vamos conversar, senta, analisa, vê, é no trabalho, é na igreja, é na família, senta, diálogo, conversa. Agora não tente fazer de conta que você não está vendo, porque o que vai acontecer depois, isso vai criar problemas emocionais, vai criar problemas espirituais também, que acaba levando ao desânimo, acaba levando a portas de pecado, e principalmente na família. Quando há um problema acontecendo, você tem que encarar. É o que? É seu esposo? É a sua esposa? Senta e conversa de um diálogo saudável, para que as coisas entrem no eixo. É o seu filho? Senta, conversa, analisa, reflete o dia mal. O que não pode ser feito é deixar a coisa acontecer, e quando você vai ver, o caldo já entornou. Isso é muito comum na vida de um pastor. A gente está na igreja, há problemas que surgem de todos os lados. Se você não é um pastor que encara problemas, você vai ser engolido por ele. Porque é igual tsunami, né? Aquele negócio, vem uma ondazinha pequena, quando você vai ver, já está tomando caixote, já te jogou lá na areia. E assim é a vida. Ou você encara os problemas, não fujam deles. Precisamos pensar, converse, analise, pense. Essas são as atitudes que você precisa ter diante do dia mal. Terceiro, atitude para você não tomar, ações que você não pode tomar diante de decisões precipitadas, do dia adverso. Nunca projete a culpa da sua dificuldade nos outros. Isso é na psicologia chamado fuga. A pessoa não quer encarar que ela é o problema. Ela não quer encarar que ela é a pessoa que precisa se consertar. Mas ela sempre joga na conta do outro. Porque é o outro, porque é ele, porque é ela, porque foi a culpa dele, eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dela. Foi ela que destruiu, foi ele que destruiu. E nós colocamos a culpa sempre no outro, das adversidades de nossa vida. E aí nós vamos ver isso em João 11, 21. Olha o que diz o texto. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela vai botar na conta de Jesus, né? Está vendo? Se o Senhor chegasse no horário, ele não teria morrido. Só que ele é o dono da vida. Ele não precisa correr, ou precisa? Ele não, a gente tem que correr. Ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo. Chegar atrasado antes ou depois não faz diferença. A palavra dele, as coisas se transformam. Então nós vemos aqui Marta botando culpa em Jesus da vida do seu irmão, que havia morrido. E às vezes nós somos assim, irmãos. No dia mal, nós não queremos encarar, nós não queremos pedir ajuda, e nós colocamos a culpa no outro. Esse problema financeiro aconteceu por causa dele, por causa dela. Mas você também não faz parte da casa? Por que você não viu isso antes? Por que você não tomou providência antes para poder colocar a coisa no lugar? Só porque eu cheguei 3 vezes atrasado no emprego, meu patrão mandou embora. Ele não presta. A culpa é do outro. Mas ele esquece que ele tem responsabilidade no trabalho e ele ganha pelo que faz. Porque eu estou endividado, a culpa é do governo, é do presidente, sei lá, de qualquer um. A gente costuma botar a culpa no outro. Mas às vezes nós não fazemos a nossa parte, isso é muito comum hoje, né? Vamos pensar aqui, essa crise de enchente que está tendo aí. Porque a culpa é do prefeito, a culpa é não sei o quê. Eu acredito que a culpa também seja, porque precisa ter um cuidado maior com a saúde da população e com a questão das ruas.
Mas muitas vezes somos nós, lá na nossa comunidade, que coloca o lixo errado. Jogamos lixo em local que não deve jogar, papel no chão, plástico. Enchemos os ralos de imundície, e aí a chuva vem, não tem poder público que dá conta disso, né? Vê o caso, vou agora usar um caso da dengue. Está aí a campanha, não deixe pote de água na sua casa, tal, caixa d'água tampada, e às vezes nós reclamamos do vizinho. Se você olhar na sua casa hoje, com certeza tem uma poça de água lá, ou na calha, ou no telhado, ou na laje, ou alguma planta sem terra, e aí o mosquito se prolifera, e aí a culpa é do governo. Eu estou dando só alguns exemplos, só para a gente poder chegar à conclusão que nós temos que dividir esses problemas, né? Mas infelizmente na vida, tanto social como particular, nós temos o costume de simplesmente projetar o nosso erro no outro. E há muitos filhos, por exemplo, que não estudam, não progridem, querem colocar a culpa nos pais. Meu pai nunca estudou, meu pai nunca me incentivou. Mas todo mundo hoje está na internet, todo mundo é esperto para fazer tanta coisa, tantos cursos de graça, por que você não levanta da cadeira e vai correr atrás? Eu tive conversando com um jovem, 30 anos, não preciso citar o nome aqui, não trabalha, não estuda, vive no computador, simplesmente numa inércia de vida. E aí fomos conversar, rapaz, tem que correr atrás, tem que lutar, aí sempre é desculpa porque o pai morreu. Não, meu pai morreu. Não, foi meu pai que morreu, 30 anos. Claro, precisa de repente uma ajuda psicológica, uma ajuda emocional, mas calma aí. A gente não pode projetar os nossos fracassos na vida do outro, os nossos erros por causa do outro, né? Isso é muito comum até no Éden, lembra? Quando o pecado acontece, Adão, não, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me ofereceu. E aí quando vai em Eva, não, a serpente. E botar o erro na conta do outro é muito comum. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do diácono. Isso está assim por causa do diácono, está assim por causa da igreja. E esquece que ele é corpo, ele é membro. E se não tem, é porque talvez ele não esteja participando, não esteja abraçando os problemas que a igreja vive. Então é muito fácil viver frustrações e querer colocar na conta do outro. Meu irmão, é sua vida, é sua responsabilidade. O único que pode impedir você de reagir é você mesmo. O único que pode impedir você de progredir é você mesmo. Não é a igreja, não é o seu pastor, não é o diácono, não é sua família, é você mesmo. Porque nós conhecemos pessoas que vivem escassez, dificuldade e vencem com superação. Eu estava vendo esses dias, indo para Caxias, um senhor lá na Praça do Pacificador, toda manhã ele está lá, cadeira de roda, ali, bala, vendendo bala, para levar o pão de cada dia. Aí você vê gente saudável, juventude saudável, quer escolher serviço. Não, o negócio é computador. E a casa precisando de alimento, o pai precisando de ajuda, a mãe precisando de ajuda, precisando de dinheiro para poder sustentar. Não posso. E essas coisas. Então, irmãos, nós temos que pensar, nunca projete a culpa da sua luta, da sua adversidade no outro. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Quarto e último, para tomar atitudes certas em dias adversos, não ceda ao conformismo. Repita comigo: eu não posso ficar conformado. Eu não posso permanecer conformado. Então, irmãos, a vida é uma luta. Nós temos que reagir o dia mal, a adversidade, seja na doença, seja no trabalho, seja nas finanças. Nós temos que encarar no gigante e botar para baixo, botar para o chão. O problema é que as pessoas vivem uma vida de conformismo. Não, do jeito que está, está bom, do jeito que está, isso aí mesmo, vamos tocando o barco. Nunca avançam, nunca progridem, nunca conseguem dar um passo, porque simplesmente estão acomodadas. A casa está vazando, o telhado está quebrado, está bom, deixa desse jeito. Às vezes as pessoas se acomodam até, por exemplo, é claro que isso aí depende da economia, depende de oportunidades, mas isso não impede você de estudar, não impede você de buscar conhecimento. Eu fico maravilhado quando eu vejo os irmãos de idade, 50, 70 anos, estudando,
fazendo um curso, aprendendo teologia, como está lá, nosso curso de teologia, sexta-feira, sala lotada, maravilha. Irmão de idade, irmãos de outras denominações vindo, saindo do trabalho, saindo de casa, pegando a apostila para aprender. Por quê? Porque não está acomodado, não está conformado, quer mais, quer ir além da escola dominical, quer aprender mais, quer saber mais. Isso é a vida, irmãos. A juventude hoje, né, essa juventude, que até eu poderia trazer uma reflexão daqui a uns dias sobre essa geração que está aí, uma geração mimada, uma geração que tem tudo na mão, o pai pede, o pai dá. Tem conforto, tem TV a cabo, tem internet, tem celular. Quem é da geração aí de 70, menos de 80, aí não sabe nem o que é isso. Como era dura a nossa vida, 16 anos já tinha que ajudar a mãe em casa. Aí tem filha, marmã de 17 anos, não quer ajudar a mãe, não quer lavar louça, não quer passar. E a gente vê a reclamação das mães, minha filha rebelde, não sei o quê, meu filho não quer nada. Eu já vi pai virando massa e filho em casa vendo televisão. Eu lembro que pequeno, meu irmão, couro comia, meu irmão, tijolo, bora, vai botar um milheiro sozinho para dentro. Vai levar a semana inteira para colocar, mas você tem que colocar. E era assim a nossa vida, ninguém morreu. Mas a geração hoje é tudo assim, tem que fazer cursinho. 18 anos, estava a mamãe pagando o curso. Tá legal, bacana, você pode fazer, faça. Mas se ele não trabalha fora, ele tem que ter responsabilidade dentro de casa, de lavar, de botar o lixo para fora, de lavar pelo menos o banheiro da sua casa. Mas os filhos não têm limites e também não têm obrigações. O filho começa a ganhar salário, quer consumir tudo na baderna, tem que ajudar o pai agora. E não adianta ficar de cara feia, não. Tem que ajudar o pai agora. Mas o pai não precisa. Precisa? Por que não precisa? Ele te sustentou, pagou teus estudos, agora você tem que honrar aqui, pai, o que o senhor fez por mim. Está aqui, uma ajudinha para colocar aí, para comprar o pão. Eu acho que isso traz até para os homens, né? Masculinidade aí, agora eu sou homem. Só quer ser homem levando namorada para casa? Homem é para pagar a conta, também, pô. Pai, estou trabalhando, meu primeiro salário está aí, tirei o dinheirinho aí para ajudar aí no pão. Isso é bacana, bate no peito, aí pai, agora eu estou te ajudando. Não é para querer humilhar o pai, não, é para mostrar, cheguei. E as meninas também, são moças, né? Precisam cuidar da casa, cuidar da família. Quer namorar, quer levar a namorada em casa, mas quais são os seus deveres dentro da família? O que você faz para ajudar sua mãe? Não precisa trabalhar, no caso não trabalha, estuda, beleza, mas quais são as obrigações dentro de casa? Limites. Se não impor limites, irmãos, as coisas não caminham. E esse conformismo é dessa geração. É uma geração, e às vezes os pais estão conformados com a rebeldia dos filhos. Filho não tem limite, dorme a hora que quer, fica até 2 horas da manhã no computador vendo filme, acorda, não tem produção no estudo, não consegue avançar. Todos nós temos dificuldades. A geração de hoje é uma geração complicada. Então, se você não trabalhar para essas questões, vai haver dificuldades. Geralmente, diante de uma decisão ou diante de um desafio, pensamos em parar e ficar na mesma posição. Não queremos correr o risco e muitas vezes não avançamos e progredimos por causa do nosso conformismo. Então, se é algo desafiador, é algo que vai me tirar o conforto, eu não vou fazer. Porque às vezes tem gente que é preguiçosa, ela não tem coragem de encarar o novo, porque vai dar trabalho. E isso aí vai dar trabalho, é melhor ficar do jeito que está. Isso aí vai ser um desafio, é melhor ficar do jeito que está. A minha diretoria me conhece, né? Já estamos aí há 15 anos nessa igreja. Eu sou um camarada completamente inquieto, porque quando eu olho assim, tem que fazer, nós temos que melhorar, temos que fazer. Isso não é eu como pastor, sou eu como pessoa. Eu sou inquieto, eu sou intenso, eu sou tipo empreendedor. Vamos para frente, vamos fazer. E é sangue, suor e lágrima. Às vezes eu estou lá com a cabeça quente, lá, quem me vê já me conhece. Pastor, está com o olho verde, já sabe, estou nervoso, estou preocupado, estou com a cabeça quente. Mas a gente não pode se conformar, irmãos. Não pode se conformar. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com excelência, tem que ser o melhor. É claro, Deus dá até o limite que a gente pode ir, mas a gente não pode ficar caminhando. Nós estamos aí agora, só para fechar essa mensagem dessa manhã, vamos aí, essa semana nós vamos resolver os problemas da igreja, a questão dos terrenos. A igreja tem 5 terrenos, só nesse pedaço aqui.
5 escrituras que precisam ser unificadas para a igreja ter uma escritura só. Nenhum pastor fez isso, os que passaram. Eu vou ter que fazer, dor de cabeça, 1 ano e meio eu já estou lutando por isso. Parece que quarta-feira nós vamos conseguir. Dá trabalho. Tem que ir na prefeitura, tem que pegar o IPTU, tem que ver quem comprou, quem vendeu, escritura no tempo do Ronca. Essa igreja tem 65 anos, vou ter que buscar a primeira escritura dessa igreja. Onde está o cartório? É aqui, em São João, em Nova Iguaçu. Estamos resolvendo. Parece que quarta-feira eu vou fechar essa conta para agora fazer uma escritura que toda a igreja esteja numa planta, para mostrar à prefeitura qual é o terreno da segunda igreja. Porque aqui, todos sabem, foi esse pedaço, depois foi aqui atrás, foi ali do pastor Itaguaraci, que fez a casa do zelador, aí veio o pastor Eliseu, um terreno aqui do galpão, um terreno lá do prédio, e aí a igreja tem 5 escrituras, tem que se resolver. Eu olhei aquilo e falei, vai dar dor de cabeça, mas eu tenho que fazer, para que o próximo que venha vai encontrar pronto, né? Um dia a gente vai parar, quem vier vai ficar mais fácil. Então é isso que a gente precisa pensar. Nós não podemos ficar conformados. Há oportunidades, irmãos, de trabalho, de estudo, de faculdade. Hoje você faz faculdade à distância, de graça. Ao CEDERJ, Centro de Educação à Distância do Rio de Janeiro, diploma da UFRJ, diploma do Unirio, diploma da UERJ, para você estudar sem pagar nada. Parece que ano passado sobrou vaga, não completou. Você só precisa fazer lá o Enem ou fazer lá e apresentar, e aí você tem a vaga. Geografia, administração, informática, letras, matemática, pedagogia, tudo. E o polo é aqui na Brigadeiro, para estudar sem custo, para você terminar com um diploma da UFRJ. Você já pensou? No meu tempo, irmão, pensar em estudar numa federal era coisa de doido. Era ou não era, Eliane? Eliane é professora. Nossa, você pensar em fazer uma faculdade federal era coisa assim, ó, porque as vagas eram limitadas, só era para filho de bacana que tinha estudo avançado. Hoje você tem Enem, você tem educação à distância, você tem, eu não tenho tempo, o trabalho até 10 horas da noite, meu irmão, não te impede de estudar. Não te impede de estudar, o custo é menor, você não paga ônibus, você não paga trem, você sai da sua casa, você estuda dentro do seu computador. E eu vou te falar, hein, é um dos melhores níveis. Tem gente que é contrário, prefere sala de aula. Eu já tive nos dois e sei o que é. É muito bom sala de aula, mas é muito bom também o EAD quando você não tem tempo. Se você pode fazer o presencial, faça. Mas se você não tem, não te impede de você fazer. Então, hoje, irmãos, as portas estão escancaradas para as oportunidades. Pós-graduação, medicina, corre atrás, meu irmão, luta, jovem. Não adianta você ficar aí conformado com a vida que você tem, porque os seus pais tiveram dificuldades. As portas estão abertas para todos nós. E eu quero ver nessa igreja aqui, ver a galera aí se formando, militares, juízes, promotor de justiça, médicos. Seria uma alegria para a igreja. É isso, irmãos. Agora depende de nós. Está conformado? Está bom do jeito que está? Consome o seu tempo na televisão, na internet, vendo Big Brother, podendo estar estudando, estar vencendo para que você colha amanhã. Agora, se está bom do jeito que está, dificilmente você vai vencer. Então, voltando aqui ao assunto, para a gente poder fechar, atitudes certas em dias adversos. Está faltando grana? Se prepare, corra atrás, avance, meu irmão, mas não se conforme. Há situações na nossa vida que o desemprego acontece, a gente passa um momento difícil. Todos nós passamos. A crise econômica no país que atinge a todos nós, sim. A gasolina sobe, fica pesado, fica. Mas e aí, você vai ficar chorando? Você vai ficar reclamando do governo? Ou você vai correr atrás? Então, irmãos, não se conforme, não ceda ao conformismo, porque a nossa tendência é ter conforto. Se é desafio e vai dar trabalho, a gente quer sentar e ficar quietinho. Eu tenho que fazer um curso, nossa, vou ter que sair daqui para São Cristóvão, vou pegar o trem, vou voltar tantas horas da noite, mas e daí, meu irmão? E se você tiver que trabalhar até 10 horas da noite, você não vai ter que trabalhar? Você não vai ter que chegar tarde à noite? Você vai chegar. Querendo você ou não, você vai ter que encarar o trampo. Então é melhor você se preparar agora, para que quem sabe amanhã você tenha a oportunidade de se preparar, mas o comodismo não. E meus irmãos da terceira idade, que estão aqui, não existe idade limite para parar, não. Amém?
Se você tem vida e tem saúde, irmão, vai estudar. Ah, não quero fazer uma universidade, vai aprender a fazer bolo, vai aprender a costurar, vai aprender a desenhar, vai pintar, vai fazer alguma coisa, porque a gente está vivo, a gente pode reagir. Nós tínhamos um multiministério aqui, era maravilhoso, tinha irmão que vinha para cá aprender a fazer chinelo, irmã Regina aí, irmã Luísa, falecida, cuidava disso, fazia revista, fazia chinelo e tal, e não sei o quê. Quantas pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso? Aprenderam na igreja para poder fazer lá fora e vender. Teve um caso de uma senhora, eu não lembro agora o nome. Cadê a Regina? A gente está aí? Como é que é o nome daquela menina que foi parar lá na internet, lá no auditório lá? Você lembra? Ana Cláudia. Você sabe qual era o evento? Era um evento empresarial, X alguma coisa, de nerd, alguma coisa assim, de pessoas que se destacaram. Essa mulher aprendeu aqui na igreja. Ela foi para a televisão, foi para um evento, nem sei se foi em São Paulo, para dar testemunho. E no testemunho dela, a Regina até me passou no vídeo. Ela fala que ela passou aqui e encontrou uma faixa escrita assim, corte e costura, multiministério, não sei o que. Ela veio, não tinha vaga, ela ficou revoltada que ela queria aprender a estudar. Aí parece que ela foi em casa, o marido dela voltou aqui, com muito cuidado e carinho, insistiu para que as irmãs que estavam dirigindo abrissem uma vaga para a mulher dele, para a esposa dele, porque ela queria muito estudar. E eles então, as irmãs resolveram, encaixaram ela. Irmãos, essa mulher, ela tem uma grife hoje, ela tem uma empresa de roupa, de moda. Sabe de onde saiu? Da Segunda do Gramacho. Comprou a prestação, a sua máquina de costura, para poder começar a costurar. Estava dando palestra lá em São Paulo, um auditório gigante, contando. Eu tinha até esse vídeo, depois consegue esse vídeo, que eu quero passar aqui. Você tem ainda? Quero passar aqui. Ela contando a história dela, morava aqui, hoje é uma empreendedora. Começou da onde? Dentro dessa igreja, mas foi a igreja? Em parte, mas foi mais a força de vontade dela, porque ela insistiu e queria aprender a costurar, e chegou onde chegou, irmão, com trabalho. Então, diante das adversidades da vida, não se ponha ao comodismo, lute, estude, avance, porque Deus é contigo. Guarde isso no seu coração. No dia da adversidade, assuma que você precisa de ajuda. Segundo, nunca fuja dos problemas, encare. Terceiro, não projete a culpa nos outros, é sua responsabilidade, é você que tem que resolver e tem que vencer. Não é porque você está em dificuldade que as outras pessoas têm que te ajudar, é você que tem que levantar a cabeça e correr atrás. E não ceda ao comodismo, não ceda ao conformismo, não pare, avance sempre. E voltando ao texto, para a gente poder fechar 14. Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita bem. Mas quando os maus dias chegarem, reflete, pense, analise, estude, faça um projeto para onde você deve ir. Não tome nenhuma decisão precipitada. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dê paz, alegria e que possamos caminhar sempre, confiando nas promessas do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Guarde isso para a sua vida. Decisões não tome de forma precipitada. Pai, nós louvamos o Teu nome e sabemos que no mundo teremos aflições. Queremos, ó Deus, te pedir nessa manhã que a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, que traz sobre nós o conforto para a nossa vida, Tu venha nos dar sabedoria, como diz o texto, no dia mal reflete, no dia mal pense, que Tu nos dê, ó Deus, direção para o que devemos fazer, como fazer, aonde fazer, para qual direção caminhar, que a Tua graça e o Teu poder nos dê esse discernimento. E que desperte em nós, ó Deus, a sede e a vontade de vencer, diante das escassez, diante da dificuldade, da luta, diante de tudo aquilo que sobrevém a nós, que possamos ter coragem, ousadia, dada pelo Teu Espírito, para fazer o melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a juventude, abençoe os adolescentes, tome as famílias em Tuas mãos, os anciãos da Tua igreja, que possamos estar sempre, ó Deus, confiando nas Tuas promessas. Guarda a nossa vida, abençoe a Tua igreja nessa manhã, é o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.